Olá, tudo bem? Eu sou a Dani. Hoje a gente vai falar sobre esportes de invasão. Sobre esse assunto, eu vou fazer um paralelo nesse vídeo sobre o ensinamento de esportes coletivos, já pensando nos esportes coletivos de invasão, tá bem, pessoal? Inscreva-se no nosso canal e dê um joinha nesse vídeo. Se quiser acessar o nosso blog, www.educaçãofisica.com.br, com dois A's no final, Educação Física, tá bom? Vamos lá. O que é os esportes de invasão? Os esportes podem ser classificados levando-se em consideração diversos critérios, como a quantidade de competidores, relação de competidores com a equipe, a interação com o adversário, o ambiente, o desempenho comparado e os objetivos táticos da ação. Os chamados esportes de invasão ou territoriais são aqueles nos quais os competidores entram num setor defendido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta, né? Então, ataque, defesa, defesa, ataque. Os esportes possuem sua estrutura interna, cada um deles, tá, gente? Forte orientação para o rendimento e competição exacerbada, além de uma perspectiva de justiça baseada em uma igualdade formal que é aplicada de acordo com as regras e certa seletividade em relação a quem pode vivenciá-lo. Ao apresentarmos o conteúdo de esporte na escola, reproduzindo sua estrutura inspirada pelo rendimento, desconsiderando as particularidades do âmbito escolar e o que buscamos construir na educação física escolar, a gente corre o risco de fomentar um tipo de educação mecânica que não se questiona os valores de estrutura social. É óbvio, então, que é importante considerar qual é a relação que o esporte vai ter com a educação física escolar. Por exemplo, a partir de uma abordagem pedagógica crítica, o tratamento dado ao esporte sugere que o ensino das técnicas e habilidades motoras aconteçam para estimular o rendimento máximo dos estudantes em aulas ou competições e, por consequência, a exclusão daqueles que não obtiveram determinado desempenho. Pelo contrário, propõe o ensino das destrezas motoras esportivas dotadas de sentidos subordinados com os objetivos, com fins, a fim de serem construídos junto com um novo sentido do próprio esporte. O ensino dos esportes podem ser divididos em três vertentes. Os saberes procedimentais, que se baseiam na ação corporal, no gesto motor, os saberes conceituais, construídos a respeito de dados e conceitos relativos à prática corporal sistematizada, e a admissão em relação ao ensino do esporte, na qual é mais dependente da construção do ambiente pelo professor, que aborda os aspectos éticos e morais em relação ao conteúdo. É importante manter esse esquema para estruturar o conteúdo e colocar o plano especificamente dos esportes coletivos de invasão. Eu vou explicar por quê. O movimento corporal, gente, nunca é originado somente por impulsos anatômicos, bioquímicos e fisiológicos. O movimento é uma forma de expressão baseado pelo indivíduo, baseado no seu psiquismo, no contexto que dá sentido a esse movimento. Existem, tá, gente, diversas teorias que tendem a explicar os mecanismos que envolvem o processo de programação, execução, controle de ação motora. E dentre dessas diversas teorias, existem três mecanismos geralmente comuns. Mecanismo de competição, de percepção, mecanismo de decisão e mecanismo de execução. Esses três mecanismos, se você for pensar no esporte de invasão, qualquer que seja ele, eles estão muito presentes e o professor precisa prestar atenção nisso. Mas o que são esses três mecanismos? Vamos lá. O mecanismo de percepção é responsável pela captura. O mecanismo de percepção é responsável pela captura de informações do meio que chegam ao sujeito. Nesse sentido, é possível organizar, classificar e transmitir
ao mecanismo de decisão informações decodificadas de ambiente e de sua natureza. A percepção é importante também para a formação da memória, armazenando informações que podem ou não ser utilizadas em situações similares profundas, futuras. A tomada de decisão consiste em um plano de ação que será formado pelo indivíduo baseado nas informações obtidas e articuladas a um objetivo. Relacionado ao esporte, o plano de ação difere muito quando comparados em esporte com ou sem interação com o adversário. Em esporte sem interação com o adversário, o plano de ação é constituído antes da competição em si e é seguido pelo atleta de maneira mais fiel possível. Já em esporte com interação, o plano de ação muda constantemente devido à interferência do resultado do adversário. Sendo assim, os esportes com interação exigem uma complexidade cognitiva maior de entendimento das situações para a melhor adequação das tomadas de decisão. Já o mecanismo de execução consiste em colocar em prática o plano de ação anteriormente definido. Essa execução depende do ato do movimento para garantir a realização da tarefa motora. Dois aspectos afetam diretamente a execução da tarefa motora. A coordenação, que pode ser classificada em graus de dificuldade através do próprio movimento em si, a coordenação, e classificadas como maior dificuldade, que exigem esforços máximos ou próximos do máximo. Portanto, baseados no mecanismo de processamento de informação, conclui-se que os esportes coletivos, os jogadores devem realizar tarefas como antecipar a ação motora do adversário e do companheiro de equipe para organizar suas ações e buscar atingir um objetivo. Por isso, no ensino dos esportes, é de extrema importância que o professor utilize métodos de aprendizagem no qual os alunos interajam entre si como adversários, vivenciando a realidade do jogo, transcendendo o ensino de técnicas isoladas, como se resolvessem os problemas de contexto de jogo. Método é o chamado método parcial ou não. Como metodologia de ensino, os esportes coletivos foram situados nessa categoria por possuírem as mesmas invariantes em sua estrutura. Essas invariantes são 6: uma bola, um implemento similar, um espaço de jogo, parceiros com os quais se joga, adversários, um alvo a atacar e regras específicas. Por terem a mesma estrutura lógica, o processo pedagógico do ensino pode ser facilitado através dessas 6 regras de ação da lógica interna dos esportes coletivos. Dessas 6 regras, 3 são para o ataque: conservação individual e coletiva da posse de bola, progressão em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, visando a obtenção do ponto. E 3 para a defesa: recuperação da bola, impedir o avanço da equipe em direção ao alvo, e que defende proteção desse alvo, visando impedir a finalização da equipe adversária. Por fim, para facilitar a compreensão e análise dos esportes coletivos, é importante ter o modelo. É possível observar que os princípios operacionais de ataque e defesa são menos móveis, traduzindo a característica comum aos esportes coletivos. Já as regras de ação possuem um pouco mais de mobilidade, estando de acordo em cada mobilidade. E, por fim, os gestos técnicos são os mais particulares de cada modalidade em si. Lembrando que, para a disputa de esporte de invasão, existem 2 equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada a fim de computar pontos. A transição para ataque e defesa acontece a todo momento. A manutenção da posse de bola é de suma importância para a eficiência do ataque.
sempre, né, gente? As metas a serem defendidas, as metas para serem defendidas ou atacadas estão sempre posicionadas na linha de fundos dos campos e quadras retangulares, características desses esportes. Por exemplo, basquete, corfebol, floorball, frisbol, futebol, futsal, grama, rugby, polo aquático e etc. Para finalizar, né, eu vou deixar a dica de material aí nos comentários e na descrição do vídeo. Eu vou deixar o vídeo, o texto base desse vídeo aí no link, se você quiser saber mais sobre essa relação. O que é o esporte de invasão e como ele se correlaciona com o esporte coletivo, tá bom? Não esquece de visitar os vídeos do canal e se você tiver comentários ou dúvidas, por favor, deixa nos comentários. E acompanha a gente, nosso blog www.educaçãofisica.com.br, Instagram, blog Educação Física A, Facebook, Twitter, LinkedIn, Educação Física AA. E não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo e a sua inscrição no canal. Tá ok? Muito obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal.